Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa matéria de inspeção e investigação de acidente de trabalho, falando sobre as responsabilidades. Bom, a investigação de acidente de trabalho ela deve ser feita pela CIPA e quando houver o SESMIT na empresa, a CIPA vai auxiliar o SESMIT. E é lógico que o técnico de segurança do trabalho ele é uma pessoa que contribui muito com isso pela sua formação. A identificação do risco. Bom, como que eu vou identificar esses riscos? Né? São os riscos ambientais. E que risco que é esse? Eu tenho ruído, eu tenho vibrações, eu tenho temperaturas extremas, né? Que é desde calor e frio, né? Pressões anormais, radiações ionizantes, as não ionizantes e a umidade. Bem, o ruído. Reduz a capacidade auditiva do trabalhador, a exposição intensa e prolongada ao ruído atua desfavoravelmente sobre o estado emocional do indivíduo, com consequências imprevisíveis sobre o equilíbrio psicossomático. Bom, um exemplo clássico. Quem de vocês que nunca dormiu, né, com a televisão ligada lá, senta no sofá, vai assistindo televisão e de repente dorme? No outro dia você acorda bem cansado, né? Parece que você dormiu bem, mas está cansado ainda. Bom, o que ocorreu ali? Você dormiu, mas o seu ouvido ficou trabalhando a noite toda. Isso é uma das consequências. Vibrações. As vibrações podem ser divididas em duas categorias. Vibrações localizadas e vibrações de corpo inteiro. Exemplo, trabalho com britadeira. Então a gente vê a figura aí, né, do mocinho ali com a perfuratriz, ele está com uma vibração localizada. E a gente tem a vibração de corpo inteiro, né? O tratorista, por exemplo. Temperaturas extremas, né? São temperaturas, né, com condições rigorosas, né, que são realizadas diversas atividades profissionais. Trabalho de abastecimento de forno, a lenha, trabalhar dentro de frigorífico. As pressões anormais. As pressões anormais são encontradas principalmente em trabalhos submersos. Aí na figura eu tenho aí um processo de soldagem chamado soldagem a arco submerso. Então já é um trabalho de grande dimensão, né? Esse profissional tem que ser altamente capacitado e ele trabalha dentro dessas pressões. E aí também temos aí uma imagem, né, de um astronauta, né? Ele também está trabalhando em pressões anormais. Então a gente tem alguns exemplos, né, práticos. Radiações ionizantes oferecem sérios riscos à saúde dos indivíduos expostos. Por quê? Porque o que acontece? Ela provém de materiais radioativos, né, o raio gama, por exemplo, o raio X. Então são situações, né, que você está exposto a um risco que não tem cheiro, não tem cor, né, você não sente nada e a princípio você está sendo contaminado. A radiação não ionizante, ela é de natureza eletromagnética. Então, eu tenho o exemplo da solda elétrica. Então, ela é uma radiação não ionizante, ela não é de fonte radioativa. Umidade. As atividades e operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva capaz de produzir danos à saúde dos trabalhadores, né? Então, a gente tem a imagem de um trabalho, né, de umidade. Os riscos químicos, né, são agentes ambientais causadores em potencial de doenças devido à sua ação química sobre o organismo dos trabalhadores. Pode ser encontrado na forma sólida, líquida ou gasosa. Então, normalmente esse contato com o risco químico é devido aí ao trabalhador não utilizar máscara, não utilizar avental, luva. Os riscos biológicos, né? Quando fala risco biológico, sempre vem na cabeça da gente a área hospitalar, né? Por quê? São causados por micro-organismos causadores de doenças com os quais pode o trabalhador entrar em contato no exercício de diversas atividades profissionais. Quem está lá nessa categoria? Os vírus, bactérias, parasitas, fungos, bacilos, protozoários também. Então a gente vê aqui na imagem, né, um resíduo, né, jogado a céu aberto, contendo ali vários materiais, né, que pode provocar ali um risco biológico. O ergonômico, esse risco ergonômico, né, ele está praticamente agregado em tudo que o trabalhador está fazendo, né, são aqueles relacionados com fatores fisiológicos e psicológicos inerentes à execução das atividades profissionais. Isso vai desde a postura de trabalho,
né? Se a gente pensar aí, ó, a pessoa no escritório trabalhando o dia todo e ele ficar com a postura inadequada. Aqui a gente tem um exemplo, né? Iluminação inadequada, levantamento e transporte manual de pesos, movimentos viciosos, trabalho de pé, esforço físico intenso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, desconforto acústico, desconforto térmico, mobiliário inadequado. Isso tudo provém o que? Riscos ergonômicos. Riscos de acidente é qualquer circunstância ou comportamento que comprove alteração da rotina, normal de trabalho com potencial de causar um acidente. A figura aqui já deixa bem claro, né? Isso é uma situação normal? Pense vocês aí. E o mapa de riscos? O mapa de risco, né, a gente tem aqui uma imagem que mostra, né, um exemplo aí de risco pequeno, risco médio, mas como que funciona isso? O que ele é? É uma representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes nos locais de trabalho, por meio de círculos de diferentes tamanhos e cores. O seu objetivo é informar e conscientizar os trabalhadores pela fácil visualização desses riscos. Quem faz um mapa de risco? A CIPA. E o técnico? Ele contribui, né? E o SESMIT orienta a CIPA. É importante ter uma planta do local, mas se não houver condições de conseguir, isso não deverá ser um obstáculo. Faça um desenho simplificado, um esquema ou um croquis do local. É coisa simples. Aqui a gente tem o quadro, né, do grupo de riscos, né? O risco físico, o químico, o biológico, o ergonômico e o de acidente. Como levantar e identificar os riscos durante a visita à empresa? Após o estudo dos tipos de risco, deve-se dividir a empresa em setores ou em áreas conforme diferentes atividades. Essa divisão facilitará a identificação dos riscos de acidente de trabalho. Então, você vai setorizar e começar a fazer o levantamento de risco. Isso vai tornar muito mais fácil o seu levantamento. Avaliação dos riscos para a elaboração do mapa. Com as informações anotadas, a CIPA deve fazer uma reunião para examinar cada risco identificado na visita ao setor. Então, aqui tem um exemplo, né, de etapas para a elaboração do mapa de risco. Identificar os riscos existentes no local de trabalho, dificuldades operacionais, carga química, operando equipamentos, desconhecendo a carga. Então isso tudo você divide, né, em setores para você poder fazer algo mais pautado. Colocação dos círculos na planta ou croquis. Depois disso é que começa a colocar os círculos na planta ou croquis para representar os riscos. Os riscos são caracterizados graficamente por cores e círculos. O tamanho do círculo representa o grau de risco. E a cor do círculo representa o tipo de risco. Então, por que aqui o risco físico ele é verde? Vamos voltar aqui, ó. Por que ele é verde? Porque o grupo 1 ele é verde, risco físico. Então vai ser conforme essa tabela aqui. E as medidas de controle? São medidas necessárias para a eliminação e a minimização dos riscos ocupacionais. Então o que a gente verifica? A fonte, o percurso até chegar ao trabalhador. É nesse ponto que eu tenho que verificar como eu vou aplicar a medida de controle. O ideal é eliminar o risco. Caso contrário, vamos minimizar o risco, né, para poder tornar a vida mais fácil desse trabalhador. Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho. Bom, quando entra de caráter administrativo, a gente pensa muito assim na questão financeira também. Eu tenho que achar situações, né, meios, né, que não sejam caríssimos, mas que atenda também a essa organização desse trabalho, que às vezes organizando o trabalho, você às vezes elimina ou minimiza o risco. E por último, a utilização de equipamentos de proteção coletiva, né, o chamado EPC, e o de individual, que é o EPI. Então a gente tem algumas formas aqui de estar minimizando o risco. Alternativas básicas de controle. Bom, o que é a ideia? Eliminar o risco, neutralizar o risco e sinalizar o risco. Então como que ocorre? A gente antecipa, né, o conhecimento desse risco, fez o reconhecimento, avalia e aplica o controle.
Dicas sobre o EPI. O que é a obrigação do empregador? Adquirir o tipo de EPI adequado à atividade, fornecer somente o EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho, aquele que contém o certificado de aprovação, conhecido aí como CA, treinar sobre o seu uso adequado, tornar obrigatório o seu uso, substituí-lo imediatamente quando danificado ou extraviado e responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica. E o trabalhador? Ele tem a obrigação de usá-lo apenas para a finalidade a qual se destina, responsabilizar-se pela sua guarda e conservação e comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Isso é bem básico. Podemos ainda fazer a seguinte recomendação. A empresa, responsabilidade pela compra e estoque para reposição imediata, distribuição gratuita e exigência do uso. O SESMIT, responsabilidade pela especificação, controle da qualidade e as regras para obrigatoriedade do uso. E a CIPA deve desenvolver programa de treinamento, campanha de conscientização e outras medidas educativas e motivacionais para incentivar o seu uso. A chefia deve controlar o uso, fiscalizando o respeito ao regulamento, instruir seus subordinados e esclarecer dúvidas. E os trabalhadores devem usar os EPIs indicados, conservá-los e comunicar qualquer irregularidade. A inspeção técnica de segurança, pessoal. A CLT, ela traz no seu Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, aqui vamos atentar ao artigo 160, não vamos entrar em legislação, que vocês já têm a matéria de legislação, eu vou atropelar a matéria do colega de trabalho, que é um excelente profissional. Bom, o artigo 160. Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Nova inspeção deverá ser feita quando ocorrer modificação substancial nas instalações, inclusive equipamentos, que a empresa fica obrigada a comunicar prontamente à Delegacia Regional do Trabalho. Também é facultado às empresas solicitar prévia aprovação pela Delegacia Regional do Trabalho dos projetos de construção e respectivas instalações. Bom, isso significa o quê? Que quando eu solicito a inspeção prévia, vamos pensar que o Ministério do Trabalho não enviou ninguém lá na obra. Ok, você não vai parar as suas atividades, Então, por isso que é chamado de inspeção prévia. Aqui a gente tem um modelo, do certificado de aprovação de instalações. E o que acontece? A ideia, do artigo 160 é botar o andamento, mas pensando na segurança. E também o que acontece? Aprovação de instalações. Mas por quê? Porque a instalação, ela também deve estar de acordo, segundo a NR8, edificações. Bom, aqui a gente encerra a matéria dessa semana, para a semana que vem a gente passa mais um pouco do conteúdo e faça uma boa leitura e sucesso aí nas atividades.